Certo. Nessa parte final aqui da aula, a gente vai falar sobre os tipos de falha finais lá, os de fadiga e fluência, e corrosão, eu não lembro a outra. Corrosão e alguma outra coisa. E alguma outra. E sobre tensão, corrosão sobre tensão. Certo. Então, primeiro, o que é corrosão, né? Corrosão é quando a gente tem deterioração do material por uma mudança química, né? Essa deterioração ela pode ser química ou eletroquímica. Então, eu vou ter uma transformação de um componente em outro químico, né? Eu vou ter ligação de átomos, separação de átomos, algo do tipo. Pode ser química ou eletroquímica. Ok, e as perdas ou o custo relacionado à corrosão é bastante acentuado para países que são industrializados, né? Modernos aí. Esse custo está associado tanto a custos de manutenção preventiva quanto corretiva, né? Que é o que a gente está falando, de manter, reparar ou repor produtos deteriorados por corrosão. Tudo, e aqui a gente está falando de tudo relacionado à corrosão. Por exemplo, se você retoca a pintura de uma peça para evitar a corrosão, você está tendo um custo relacionado à corrosão, para manter, né? Para evitar. Tá certo? E o que acontece, né, na corrosão? Você tem geralmente os metais, eles são encontrados na natureza na forma de óxido. Então existe uma tendência desses metais ligarem com esses materiais mais eletronegativos, esses átomos mais eletronegativos, como o oxigênio. E aí, para que a gente consiga utilizar esses metais na forma de óxido, né? Esses metais que estavam na forma de óxido, a gente tem que fazer um processo industrial nesses materiais e transformar eles, né? Tirar esse óxido e transformar eles só no componente metálico. Então, os nossos componentes aí metálicos que a gente usa vieram desses óxidos onde a gente fez uma transformação. E a gente teve que inserir energia, né? Lembrando na química que para a gente fazer uma reação que não é espontânea, a gente tem que dar energia para a reação. Só que lembra que a tendência é o lado oposto, né? É para a gente ir... na natureza é o estado de equilíbrio, né? Então a tendência é estar oxidado. Então o nosso metal que a gente utiliza nas nossas aplicações, ele pode estar submetido a condições que favoreçam essa corrosão, essa oxidação. E esse material vai voltar a ser um óxido. Então você vai ter essa deterioração por conta dessa oxidação, dessa transformação do metal no óxido. Ok, eu falei que pode ser uma deterioração química ou eletroquímica. A que a gente mais está focado aqui vai ser na deterioração eletroquímica. Mas falar um pouquinho o que é deterioração química. É quando você vai ter dissolução de um componente, né? Por exemplo, um solvente. Você coloca um material em um solvente e ele vai dissolver. Isso é uma deterioração química. Não teve transporte de elétrons, como na eletroquímica, né? Não teve a formação de uma pilha. Ok? Então, tem um caso que... Eu esqueci de colocar o fone. Tem um caso, espero que não esteja ruim. Deixa eu ver o áudio, como é que ficou. Não, ficou baixo, mas dá para escutar. Então, nessa parte, eu vou mostrar um exemplo que tem a ver com essa dissolução e tal. Mas não é muito aquela corrosão assim que a gente está imaginando que é tipo, você tem um barril de ácido e que você joga alguma coisa dentro do ácido e essa coisa some, né? Não é esse tipo de corrosão que eu estou falando, mas tem a ver com isso, que é o mercúrio. O que acontece com o mercúrio? O mercúrio, ele forma uma ligação muito fácil com diversos metais, por exemplo, alumínio. E aí, esse mercúrio é o que a gente chama de amálgama. Vocês já viram, né? Que, por exemplo, lá antigamente colocava no dente. Então, era uma liga de mercúrio. E aí, pelo fato desse mercúrio se ligar, né? Fazer essa reação fácil com esses metais, e o mercúrio também é um componente que ele também sai dessa reação
não é tão difícil ele sair dessa ligação com esses metais, ele acaba fazendo tipo um papel de catalisador em uma reação. Por exemplo, se você tem alumínio e mercúrio, o que acontece? A gente vai ver um vídeo. Aí tá falando aqui, ó. Eu vou mostrar esse vídeo aqui e aí eu vou traduzir, né? Tá falando que mercúrio liga com diversos metais num processo que a gente chama de amálgama. E aqui eu tenho uma gotinha de mercúrio e uma folha de ouro. E aí esse ouro, ele tá... você vê que até parece que tá atraindo, né? O ouro, a folha de ouro, o mercúrio. Justamente por conta dessa facilidade dessa ligação entre mercúrio e os outros metais. Tá, ele falou que é bem legal, é bem destrutivo. E aí ele queria saber o que ia acontecer com o alumínio. E tá falando que por isso que a gente não pode levar alumínio no avião. Lembra que no avião... Por que tá rolando a página? Por isso que a gente não pode levar alumínio em avião. Lembra que o avião, a fuselagem, tudo, pro avião ser um meio de transporte que tem que ser mais leve, né, porque ele voa, a gente utiliza muita liga de alumínio, que é bem menos densa do que as ligas de aço. Bem menos, né? Ok, então ele foi lá e comprou uma placa de alumínio. E aí ele foi, e assim, lembrar de um detalhe que eu já falei durante as aulas, vamos ver se vocês lembram. O que faz com que o alumínio seja resistente à corrosão? É porque na superfície do alumínio a gente tem óxido de alumínio. O alumínio reage muito fácil com o oxigênio. Então ele oxida fácil. E aí na camada superficial não é metal, alumínio metálico, é um óxido. E aí ele forma uma camada, a gente chama de uma camada passiva, que protege o alumínio de corrosão. E aí ele fez um furo. Para quê? Para romper essa camada de óxido de alumínio. É isso que ele vai falar. Tá, e aí ele foi lá e colocou mercúrio. E aí ele deixou. E não aconteceu nada. Nada. Passa, não aconteceu nada. Ele tirou o mercúrio. O que aconteceu? O alumínio, ele reage muito rápido com o ar. Então, apesar dele ter raspado, ele deixou lá e o alumínio estava reagido ainda. Ele não estava na forma de óxido. É isso que está escrito aqui na reação, né? Ele está na forma de óxido. Essa da esquerda aqui, óxido de alumínio. Ele vai tentar uma tática diferente. Ele colocou agora ácido clorídrico. E aí o ácido clorídrico ele vai reagir com o alumínio e vai, com a alumina, né, com o óxido, e vai deixar o alumínio livre. Né, vai atacar, vai tirar esse óxido desse alumínio. Primeiro ele vai deixar na forma com cloro, mas depois o mercúrio ele vai reagir com esse alumínio. Então olha o que vai acontecer. Aí vai formar água, depois ele limpa a superfície, ele colocou o ácido, deixou atacar, aí depois limpou, e aí agora ele colocou o mercúrio de novo. Aí agora, olha o que acontece. O alumínio, ele reage com o mercúrio. E aí é igual o ouro lá, lembra no começo do vídeo que o ouro foi e reagiu com o alumínio, com o mercúrio, e tipo, aquela folha de ouro sumiu, perdeu a cor, ficou toda dentro do mercúrio, né? Então, essa bolinha aí tem alumínio dissolvido por conta dessa reação. Vai ser mercúrio e alumínio, uma liga metálica, mercúrio e alumínio. Só que o alumínio reage com ar, não reage? Esse alumínio que está ligado com esse mercúrio, ele vai reagir com ar, porque ele prefere reagir com o ar do que com o mercúrio. Então, a gente vai formar óxido de alumínio. E aí ele colocou no time-lapse aí, e aí esse alumínio, ele vai reagir com esse mercúrio e vai ficar nessa bolinha. E aí o alumínio, ele vai reagir com o mercúrio e tal, só que o alumínio, que tá... eu estou repetindo o que eu tinha falado. E aí esse alumínio que está junto com esse mercúrio vai reagir com o ar e vai formar esse sólido branco que está subindo, que é óxido de alumínio, porque ele prefere muito mais o ar
do que o oxigênio do ar, do que o mercúrio. E é bem interessante, né? Vai formando óxido de alumínio aí por conta dessa amálgama o tempo todo. E aí ele tira e depois coloca, deixa e continua formando, né? Tá bom? Aí vocês podem ver o vídeo depois. Certo. Então, isso daqui tem não é necessariamente uma deterioração. Não é igual eu falei, não é um metal que você está jogando dentro de um tanque de ácido e o metal está sumindo. Não é isso. Mas envolve um processo químico, né? Por isso que eu quis falar aqui dentro. E a gente tem a típica corrosão eletroquímica, né? De oxidação de metal. Eu vou falar isso em outra aula, dessa parte mais de eletroquímica, é que eu vou dar alguma introduçãozinha, tá bom? A gente tem... o que é essa oxidação? O que é essa corrosão eletroquímica? No caso, a gente tem que ter metal, o oxigênio e esse metal reagindo com esse oxigênio. Isso pode acontecer diretamente ou pode acontecer por conta de um catalisador. Tá bom? E isso ocorre, né, em reações de ação e redução lá naquelas famosas pilhas eletroquímicas. Então a gente tem a formação de uma pilha. A gente tem diversos tipos de corrosão eletroquímica. Então a gente tem, por exemplo, a corrosão uniforme. Quando acontece a corrosão uniforme? Por exemplo, do ferro, por exemplo, um aço ou um ferro, exposto à atmosfera. E aí ele fica com aquela camada de ferrugem. Isso é uma corrosão uniforme. A gente tem a corrosão por frestas. Quando a gente tem duas placas de metal próximas e aí a gente acaba formando uma pilha entre essas duas placas do mesmo material. Em uma pilha entre essas duas placas, né? Acaba, por exemplo, juntando umidade. A gente vai ver isso. E aí forma essa pilha e corrói por conta desse espaçozinho, né, que deu para juntar a umidade. A gente tem corrosão por pits ou por pontos, que é o típico corrosão de materiais metálicos, de aços inoxidáveis. A gente tem a camada passiva também, formada com cromo, nos ácidos inoxidáveis. E aí, se você tem qualquer coisa que ataca essa camada de cromo, você expõe o material à corrosão e aí ele corrói naquele ponto. É tipo alumínio também, né? Corrói em um ponto, por quebra dessa camada passiva. A gente tem corrosão intergranular. Aí eu coloquei uma foto aqui de um exemplo de uma corrosão intergranular que pode acontecer. Quando a gente faz solda em um material, a gente eleva a temperatura desse material. Por exemplo, nesse que está aí, né? A gente está soldando duas placas. E aí, a gente pode elevar ao dar muita temperatura, ao elevar muita temperatura do material naquela região, você faz com que o material ali tenha muita energia para reagir, para ter algum tipo de reação. No caso de aço inox, por isso que é difícil soldar aço inox. O cromo, que é responsável por dar a camada passiva no aço inox, né, por reagir com o oxigênio e formar a camada passiva protetora, ele reage com o carbono a alta temperatura. E aí ele forma carbeto de cromo. E aí esse carbeto de cromo precipita no contorno de grão. E o grão fica pobre em cromo. E aí ele fica sensitizado. Então tem uma temperatura que a gente não pode atingir na solda de materiais de aços inoxidáveis. Se a gente passar, a gente acaba fazendo com que perca cromo para essa reação com carbono e a gente sensitize. Por isso que a gente chama de uma sensitização, né, da solda, da região da solda. E aí a gente tem essa corrosão no contorno de grão, porque os grãos, né, vão estar pobres e tal. Ok, a gente tem corrosão galvânica, que é quando tem a pilha. Corrosão galvânica é quando a gente tem dois metais. Quando a gente tem dois metais e esses dois metais eles têm eletronegatividades diferentes. E aí eles podem perder elétrons um para o outro e tal, e acontecer corrosão. Por isso que o pessoal fala que você não pode colocar, por exemplo, um parafuso de zinco numa chapa de aço, porque o parafuso vai oxidar, tá certo? Por isso que você coloca, às vezes, metal de sacrifício, o zinco como metal de sacrifício, porque junto com o aço ele oxida.
A gente pode ter erosão, né, por jato de fluido, a gente já viu essa. E pode ter corrosão associada com outros tipos de fenômenos, por exemplo, com fadiga, né? A gente pode ter fadiga, corrosão sob tensão, que é o próximo que a gente vai ver. E a gente pode ter corrosão sob tensão de fadiga, sob tensão e gerar fadiga, né? O que é essa corrosão sob tensão? Certos materiais, quando eles estão com a tensão tracionados, ou, sei lá, submetidos a qualquer tipo de carga, pode ser cisalhamento ou tensões normais, ele fica com maior tendência de sofrer corrosão. Por exemplo, o exemplo que tem aí é o do latão na presença de amônia. E aí tem corrosão intergranular. Então, certo, eu estava falando sobre a corrosão da liga do latão, cobre, zinco, e também acontece isso em ligas de aço inox, né? Então, essa corrosão aqui sob tensão é quando a gente tem aliado a corrosão no material que está tensionado. Esse material não precisa estar, por exemplo, sendo tracionado. Ele pode ter tensões internas. Por exemplo, se você encruou o material, se você fez um trabalho a frio. Lembre que o material ele fica com um estado de tensões. Outro exemplo clássico é, por exemplo, materiais que têm pretensão. Por exemplo, um prisioneiro. O prisioneiro é um parafuso que é rosqueado nos dois lados, né? É um parafuso assim. É uma peça que é rosqueada dos dois lados e você traciona ela dos dois lados, né? Você parafusa ela tem duas chapas aqui, você coloca um prisioneiro e aperta. Então você está fazendo com que o prisioneiro sempre comprima essas peças, ele está tracionado, tá bom? Então é isso. E aí eu ia comentar sobre esse mecanismo de corrosão sob tensão de aços inox. A gente tem os aços inox 304, 316, tem alguns aços, né? Mas esse 304, 316 acontece isso daqui. Às vezes vocês vão ver lá, às vezes quando vocês vão comprar, que tem o 304 e o 304L. Esse 304, o que significa esse L? Esse L é de baixo carbono. Por que é interessante? Ah, professor, mas carbono não é bom para o aço? Porque carbono aumenta a resistência mecânica, não foi isso que a gente viu? Sim, só que no aço inox o que acontece? Lembra que a gente pode ter sensitização por conta da ligação do carbono com o cromo. E aí você afeta a propriedade de resistência à corrosão do material. Então, você faz com que o material fique sensível. Então, quanto menos carbono você tiver nesse material, melhor. Por isso que o 304L é mais caro, né? Porque você vai limitar a quantidade de carbono a 0,03% em peso. Tá bom? Eu tenho mais dois tipos de falha, né? A de fadiga e a de fluência. Só que a gente viu os dois ensaios. Eu vou deixar só o texto para vocês lerem, para relembrar. Mas a gente viu. E aí eu vou fazer um pouquinho um resuminho. O que a gente viu na aula de hoje? Primeira parte da aula a gente viu fratura, né? Ruptura. A gente viu os tipos de fratura. A gente podia ter fratura frágil e dúctil. A gente viu os tipos microscópicos, né? A gente podia ter fraturas alveolares, formação de vazios nos dúcteis e aí tinha formato taça-cone, né? Clássico, com empescoçamento, aparecimento de vazios, propagação de trinca e ruptura, né? No formato de taça-cone, para o dúctil. Para o frágil, era essa fratura reta, né? Que a gente tinha aquelas marcas de sargento. E a gente tinha o problema da fratura frágil ser muito repentina. Depois a gente começou a entrar um pouquinho nos princípios de mecanismo da fratura, né? Que a gente falou de concentração de tensão e de tenacidade da fratura. Então a gente falou sobre aquele gráfico em que em trincas como que existe aquele fator de concentração de tensão. E tenacidade da fratura a gente falou um pouquinho sobre os ensaios, né? O de impacto eu já tinha falado, e a gente falou do ensaio de tenacidade da fratura. E eu mostrei um videozinho. E depois a gente foi vendo os tipos de falhas, né? Aqui está tipo de fratura, por conta da mecânica da fratura, só que eu generalizei para mais do que os tipos de fratura, eu generalizei para os tipos de falhas, tá bom? E a gente viu todos esses tipos aqui no final. Então foi mais ou menos isso que a gente viu na aula de hoje. Então é isso que eu tinha para apresentar. Depois a gente vai ver mais sobre corrosão. E é isso. Bons estudos. Obrigado, né? E bons estudos.